Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos no dia de hoje. Acabamos de realizar a cerimônia mensal de maio do ano 186 da Revelação Divina. No mês passado eu falei que neste mês viria o condutor da Igreja Superior, o reverendo Ishii da Igreja Immutsu, mas no último momento eles tiveram que cancelar a viagem por motivos de saúde. Eles iam pegar o avião às 10 da noite lá, né? Era 8 horas, eu pensei, vou mandar uma boa viagem, escrevi lá, boa viagem. Daí logo veio a resposta, cancelamos a viagem. Como assim, né? Cancelaram a viagem no aeroporto mesmo, né? Estavam no aeroporto e tiveram que cancelar a viagem. Estava tudo combinado para que ele fizesse a palestra aqui no dia de hoje, mas como ele não pôde vir, a minha irmã iria traduzir, né? Eu estava tranquilo, com meu coração tranquilo, mas como eles não puderam vir, farei a palestra no dia de hoje deixando algumas palavras, né? O episódio, dando continuidade nos episódios da vida de Oyasama, temos o episódio 157, que fala que boas mãos, que boas mãos. Fala assim o episódio. Certa ocasião, quando Oyasama encontrava-se cansada, Hisa Kajimoto, sua neta, ofereceu-lhe para fazer massagem. A resposta foi, sim, faça-me massagem. Assim, Hisa a massageou e logo depois Oyasama tomou-lhe as mãos e disse, acariciando-as, que boas mãos você tem. Oyasama dizia também, como se estivesse cantando, para retribuir a gratidão aos pais, não é preciso dinheiro, satisfaça-os com massagem. Esse é o episódio do dia de hoje. Esse episódio é de fácil entendimento, né? Nos fala que a melhor maneira para pagar a gratidão aos pais não é em dinheiro ou coisas, mas sim com coisas simples de coração, como fazendo uma massagem. Muitas vezes pensamos como podemos satisfazer as pessoas, mas simplesmente com a sinceridade do coração podemos contentar e agradecer as pessoas. Mudando de assunto, gostaria de perguntar para vocês. Por que vocês, no dia a dia, realizam o serviço sagrado? O Otsutomi, né? Esse serviço sagrado que acabamos de fazer. Por que vocês realizam no dia a dia? Ou será que devo perguntar, por que vocês, no dia a dia, não realizam o serviço sagrado? Aos que realizamos, por que será que nós realizamos, né? Ou não realizamos? Porque somos obrigados? Ou porque não somos obrigados? Porque fazemos desde pequenos? Ou porque os nossos antepassados faziam? Será que é por isso que nós fazemos o serviço sagrado? Hoje é um dia de muita alegria, pois nos é ensinado que nas cerimônias e no serviço sagrado, né, do dia a dia, nas cerimônias mensais e no serviço sagrado, temos a oportunidade de consagrar diante de Deus, aqui, né? Temos a oportunidade de consagrar diante de Deus todo o nosso sentimento de gratidão. Gratidão pela vida que nós temos, pelo corpo que recebemos, que tomamos emprestado, com todos esses membros do nosso corpo para movimentar livremente. É com esse sentimento que nós cantamos, dançamos e tocamos os instrumentos. E essa dança é chamada de Te-odori em japonês. Te é mão, odori é dança, dança das mãos. Em japonês é Te-odori. E em português traduzimos como dança das mãos. A Oyasama nos ensinou que este serviço é um serviço muito importante, que muda o rumo da nossa vida. E não acho que seja um serviço somente para realizar quando estamos com algum problema, né? Quando queremos fazer algum pedido a Deus. Graças a esse serviço, os grandes problemas são transformados em pequenos problemas
e os pequenos problemas são transformados em nada, né? Por isso, é de muita importância de se realizar esse serviço, ensinar esse serviço às crianças desde pequeno, para que tenham esse entendimento, né? De que estamos agradecendo a Deus por podermos dançar, cantar, usar livremente todo o nosso corpo. Como eu disse, dança das mãos, né? E por falar em mãos, como apareceu no episódio que eu acabei de ler agora há pouco, apareceu a palavra mãos, né? Gostaria de contar uma palestra muito boa que eu ouvi sobre as mãos do nosso amigo reverendo Minoru Egami, que é o condutor da igreja Tucuruvi. Ele falou sobre as mãos, né? Numa palestra que ele fez lá na igreja em Bauru, no Dendojo. Ele fala assim: às vezes, quando observo a execução da dança das mãos, como acontecia no dia de hoje, eu me pergunto, por que será que Oyasama chamou essa dança de dança das mãos? Ou seja, por que motivo nós expressamos a nossa gratidão usando as nossas mãos? Certamente deve existir muitas respostas para essa pergunta, mas acredito que um dos motivos é que a nossa mão é um dos instrumentos mais importantes que recebemos de Deus e que nos distingue como seres humanos. E dizem que o ser humano se diferencia dos demais animais justamente pelas obras e pelo trabalho que consegue produzir utilizando as mãos, né? Só o ser humano consegue fazer coisas pequenas, minúsculas, né? Tudo que existe nesse mundo, né? Todas as coisas feitas pelas mãos humanas, né? E além das infinitas obras que podemos produzir, podemos encontrar nas nossas mãos muita simbologia, ou seja, as nossas mãos possuem muitos significados e nos transmitem muitas lições. E sempre que vejo a minha mão, me lembro de um professor, um mestre do caminho que conheci na terra parental. Eu me lembro que ele dizia a seus alunos que na nossa mão podemos encontrar o resumo e a representação da relação que existe entre Deus e os seres humanos. Ele dizia que este dedo, que chamamos de polegar, representa Deus Parens e Oyasama. E os demais dedos que temos na mão representam os seres humanos. Oyasama nos ensinou que todos os seres humanos possuem espíritos diferentes. O coração, o pensamento de cada um é diferente do outro. E esses dedos também têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, forças diferentes e ocupam posições diferentes na mão. E por isso muitas vezes eles têm dificuldade de se entenderem, de se tocarem, né? E se harmonizarem. Porém, essa dificuldade não existe diante do polegar. O polegar consegue tocar com facilidade todos os outros dedos da mão, pois ele representa Deus Parens e Oyasama. E diante de Deus e Oyasama, todos os seres humanos são filhos queridos e amados. Não existe qualquer distinção entre eles. E podemos tentar afastar o dedo polegar dos demais dedos da mão. Afastar o polegar, né? Porém, por mais que afastemos este dedo, ele sempre é alcançado pelos outros dedos, tá vendo? E isso acontece porque esse dedo reflete a natureza de Deus Parens, que nunca abandona seus queridos filhos, que está sempre disposto a perdoar as suas ofensas e a ingratidão, e está sempre à disposição para ouvir, proteger e amparar todos eles. Né? Se as pessoas quiserem procurar Deus, todos conseguem. Né? Porém, quando afastamos esses dedos do polegar, o polegar não consegue mais alcançar qualquer um deles. Ou seja, por mais que tentemos, o polegar nunca conseguirá tocar os outros dedos. Né? Se todos eles se afastarem de Deus, o polegar não consegue alcançar eles. Não, eu não preciso de Deus, né? Eu vivo com a minha inteligência, com a minha força apenas, né? Se os seres humanos procurarem a Deus, todos eles conseguem procurar, né?
Assim, a nossa mão, através desses dedos, nos mostra que Deus está sempre presente em nossa vida, no nosso corpo, e está sempre ao nosso lado, nos iluminando com a sua graça e as suas providências. Porém, para podermos alcançá-lo, perceber a sua presença, precisamos inclinar a nossa cabeça, com muita humildade, procurar entender e praticar os ensinamentos que nos foram transmitidos. E esse movimento que executamos na medida em que reformamos e limpamos o nosso espírito, aceitando a verdade da coisa emprestada e tomada emprestada, o nosso corpo, tomado emprestado, firmando a convicção de que todos nós somos irmãos pela prática do Rinukishin, pela prática da salvação. Enfim, esse movimento que efetuamos para aproximarmos cada vez mais de Deus é que nós conhecemos como o processo de maturação da evolução espiritual. Mas, além desse exemplo, na nossa mão temos diversos dedos que podemos encontrar em cada um deles uma mensagem e uma lição. Daí ele falou, continuando a palestra dele, ele falou de cada um dos dedos. Mas como vai ficar um pouco longo, não vou falar de todos os dedos que ele falou, mas deixarei no informativo que vocês recebem todos os meses sobre todos os outros dedos, que ele fala. Só resumindo, o indicador, ele fala assim, o dedo indicador é muito poderoso, que ele indica as pessoas, fala, mas ele só consegue ser importante pelo recuo dos outros. Se os outros não recuarem, fala assim, onde que tá, sei lá, onde que tá a pá? Tá ali. Aonde? Se todos quiserem falar de uma vez, não, eu sou mais importante, todos se recolhem, se abaixam a cabeça para que o indicador seja forte, E o mindinho também, ele fala sobre o mindinho. O mindinho é muito interessante também, que fala assim, ele recebe esse nome porque é o mais fraco, é o mais curto, é o menor de todos os dedos. Mas, apesar de seu pequeno tamanho, ele traz uma imensa lição, um grande ensinamento. Muitas vezes na nossa vida encontramos momentos em que precisamos segurar com toda a força algo que não podemos perder, não podemos largar. Nesses momentos, encontramos este dedo ao lado de todos os outros para podermos receber a maior quantidade possível de algo que necessitamos. E nessa situação também ele está presente ao lado de todos os outros dedos. Então, esse dedo não usa seu pequeno tamanho ou a sua reduzida força como pretexto, como desculpa para deixar de cumprir a sua obrigação. Ou seja, esse dedo não pergunta se a sua ajuda é pequena, se a sua ajuda é grande, não questiona se a sua colaboração é boa ou ruim. Ele apenas procura oferecer o melhor de si para cumprir da melhor maneira possível a função que lhe cabe na mão. E essa capacidade, essa atitude de dar o máximo que possui, oferecer o melhor daquilo que pode fazer em qualquer circunstância, é o que chamamos de sinceridade verdadeira. Ser pequeno, ser fraco, ser minoria é algo que nos incomoda e muitas vezes nos causa desânimo. Muitas vezes olhamos para o extenso caminho que se estende diante de nós e percebemos quão curtos são os nossos passos, o quão pequenas são as nossas forças e a nossa capacidade. Então nós nos perguntamos, por que seguir esse caminho se nunca vamos chegar ao destino? Por que fazer essa caminhada se nunca vamos atingir nossos objetivos? Mas um caminho existe somente porque existe alguém que passe por ele. Um caminho jamais deverá ter o seu sentido de existência enquanto alguém estiver transitando, passando por ele. Então, esse caminho que nós fazemos de ir à igreja, este caminho que fazemos de visitar as pessoas que estão necessitando, Esse caminho que fazemos todas as vezes para a igreja, por exemplo, é o caminho que estamos abrindo para que Deus
possa ter esse caminho para que possa chegar até nós com mais facilidade. Então, esse caminho que abrimos, mesmo com pequenos passos, é uma coisa bastante importante. Esse foi a palestra do reverendo Minoru, né? Que conseguimos fazer uma importante reflexão, uma reflexão bastante interessante para a nossa vida, né? Bom, falando das mãos do dia de hoje, o que eu realmente quis passar é a importância do serviço sagrado, da dança das mãos que realizamos todos os dias de manhã à noite e a cerimônia mensal no primeiro domingo nessa igreja, né? Que devemos realizar com todos os dedos juntos, né? Não com os dedos todo aberto, mas com as mãos firmes, porque o Oyasama nos ensinou que se nosso coração, se as mãos estão firmes, ela falou usando a palavra ela falou assim, né? Se as nossas mãos estão frouxas, é isso? É isso, né? É porque o nosso coração está frouxo, né? Então, se as mãos estão assim, fazendo o serviço sagrado assim, com tudo mole, né? É porque o nosso coração está meio mole também, né? Se as mãos estão firmes, né? Estamos fazendo o serviço sagrado com as mãos firmes, que é o nosso coração, também está firme, né? Então, solicitando a todos que tenham sempre esse sentimento de realizar o serviço com esse sentimento, né, de gratidão. Gostaria de encerrar as minhas palavras no dia de hoje, só acrescentando que no mês de junho, no mês que vem, nós teremos a visita doutrinária do Dendocho, teremos a presença do reverendo Takemai, que é o ex-condutor da igreja São Miguel, e o primaz, né? Como eu falei mês passado, o primaz nos orientou a convidar todas as pessoas, todos os fiéis, para participarem e para ouvirem sobre a razão dos 140 anos do ocultamento físico de Oyasama, que vai acontecer no ano de 2026. Agradeço a todos pelo dia de hoje. Gostaria de encerrar a cerimônia do dia de hoje fazendo a reverência. E depois da cerimônia, gostaria de convidar todos para saborear um delicioso almoço que foi preparado por todos os fiéis, né? Pelas oferendas. Muito obrigado a todos.